Maria, semeando muito amor, muita paz e alguns conhecimentos espirituais. E no momento, estamos estudando a respeito da cromoterapia, da sua aplicação valiosa de luzes para o tratamento, para a ajuda dos nossos irmãos que estão doentes, que estão aflitos. A função dessa cromoterapia é esta. É lógico que nós não pretendemos dar cura, né, para sempre, felicidade, mas um alívio para esses nossos irmãozinhos que precisam, uma ajuda. Bom, nós vamos falar sobre a aplicação cromoterápica em si, com as lâmpadas, como se procede. Já foi falado, mas vai ser tornado a falar, explicado, para que as pessoas não apliquem aleatoriamente, porque isso é de grande responsabilidade, de grande seriedade e exige um preparo e um bom procedimento para que tudo dê certo. A aplicação com lâmpadas. Em todas as nossas obras, isso quem fala, torna a falar o Sr. René Nunes, que é autor de vários livros a respeito da cromoterapia. Ele diz então, em todas as nossas obras, temos procurado demonstrar como se deve fazer uma aplicação cromoterápica, tanto com os chamados impulsos elétricos, que são as lâmpadas, como no nível de projeção mental. Este é exatamente um dos objetivos principais do aprendizado da cromoterapia. Saber conscientemente sobre o uso da lâmpada elétrica como instrumento de cura, associado à ação terapêutica da energia mental. Diz o ditado que as coisas de Deus são sempre muito simples e certamente, por isso, a simplicidade anda perto da perfeição. Registre-se contudo, que a simplicidade não é uma postura reconhecida ou muito bem aceita. Parece-nos que a ideia de complicar um pouco aquilo que é muito simples valoriza a ação. Temos vivenciado esta experiência por todos esses anos de trabalho, quando apresentamos as lâmpadas adquiridas, já prontas ou pintadas em casa, como um dos principais componentes da aplicação cromoterápica. Tudo indica que as pessoas aceitam, mas não se conformam que elas devam ser passadas sobre o corpo, e com isso tornar possível a recuperação de um mal. É simples demais. Isso mexe em algumas estruturas humanas e pode entrar um problema de estado na rejeição. Face à discordância, surge o elemento complicador trazido pela fantasia. Decidem que basta a projeção mental. Infelizmente, esta é a realidade. Na modéstia da nossa natureza, o uso das lâmpadas foi o recurso que conseguimos encontrar para tentarmos realizar o chamado fenômeno fotoquímico no corpo humano. Procuremos entender por que devemos usar as lâmpadas coloridas. Sua prática é dirigida à massa orgânica ou parte material do ser.
como dissemos. Com o seu uso, buscamos regenerar ou restaurar aos campos eletromagnéticos afetados. Quando falamos em campos eletromagnéticos, estamos desejando deixar dito que o objetivo da aplicação é refazer estes campos, fortalecendo-os com novas energias para que eles, com apoio energético recebido, tenham condições para produzir novamente sua própria força e, com isso, eliminar os sintomas chamados de doenças ou mal físico. Aliás, já falamos anteriormente que o mal físico orgânico é sempre consequente da desarmonia energética de uma determinada parte do corpo. E quando se aplica a luz da lâmpada, busca-se refazer não só os processos fotoquímicos, mas, sobretudo, as condições energéticas da área afetada, capaz de promover uma restauração celular. As lâmpadas, quando acionadas, enviam luz e calor para as ditas áreas atingidas, sendo coadjuvadas pela mente do aplicador e, naquele momento, ligada à mente do paciente, que completa o processo regido pela lei da interferência. Assim, toda aplicação em que só estiverem envolvidos processos orgânicos deve ser feita com lâmpadas, porque a luz e o calor físico são os elementos certos e requeridos pelos objetivos buscados. Isto é, o corpo afetado deve receber energias semelhantes para dar uma resposta mais rápida e eficiente. Não desejamos dizer, todavia, que se ao invés de usarmos as lâmpadas usássemos a projeção mental, não obtivéssemos respostas positivas. Se o emissor estiver em equilíbrio, é possível que obtenha um alívio e até alguma melhora do paciente, mas vai ficar nisto ou um pouco mais, ou em um pouco mais. A energia mental é para áreas mais sutilizadas e não campos alimentados por energias telúricas, como são os sistemas e aparelhos do corpo orgânico. Vamos falar agora da distância da lâmpada, né? A aplicação deve ser feita normalmente com a lâmpada passando uma distância de 10 centímetros do corpo. Nas chamadas cores forte, a distância cairá para 5 centímetros, pela necessidade de diminuir o espectro luminoso e aumentar a faixa calórica. Existe ainda a projeção luminosa com as lâmpadas a 15 centímetros, usada comumente na aplicação do conjunto chamado básico. Quando se faz o azul sobre o chakra frontal do paciente, nessa distância, a abrangência da onda luminosa é um pouco menos concentrada, assim como a incidência da onda de calor é diminuída para atender às necessidades terapêuticas. Então, a gente está falando por que em algum caso é 10 centímetros de distância do corpo, por que em outros casos é bem próximo, outros é mais afastado ainda, até 20. Então, está explicando, né? Está explicando devido à cor,
se a cor é forte, se ela é mais fraca, ou dependendo daquele órgão que vai ser tratado, né? Se tem que ser longe, se tem que ser distante. Então, tudo isso é explicado para que aquela pessoa que vai trabalhar esteja ciente de tudo isso. Ó, temos em seguida a aplicação 20 centímetros, gente, não é 25 é para outra coisa. A aplicação de 20 centímetros de distância do corpo. Ó, e torna a falar. Vocês pegam uma fita médica, o que vocês quiserem, que é mais fácil, régua, e meçam, né? Quando vocês forem ler, quando vocês forem estudar, vocês já vão imaginando mais ou menos a distância, né? Não, é por aqui. É quando a gente também vê a aura, que mede, né? E tudo isso faz parte do aprendizado. É muito comum no uso no básico, né? Só que agora a onda luminosa é projetada em torno da cabeça do paciente, buscando cobrir, numa vibração ainda mais suave que a anterior, todos os pontos do cérebro, seus hemisférios, seu núcleo central, bem como o encéfalo. Então, é uma projeção que a gente coloca a lâmpada aqui e vai obedecendo a distância, viu, gente? Não é para encostar na cabeça. Obedecendo a distância de 20 centímetros. Então, torna chegar até aqui, aonde está o chakra frontal. O mesmo raciocínio que nos leva a uma projeção mais leve, por estarmos lidando com a área de grande sensibilidade, como as partes cerebrais, nos remete para outra face, que é o grande enfraquecimento físico, algumas vezes encontrado num paciente idoso com problemas ósseos, onde, pela distância da posição da lâmpada, buscamos abrir a projeção luminosa no sentido da abrangência de um determinado campo, visando seu fortalecimento estrutural. Isto pode ocorrer ainda com crianças pequenas, cujo desenvolvimento físico não completado nos obriga a um trabalho mental de luzes e cores mais consciencioso. E quando necessitamos usar a projeção a 20 a 30 centímetros de distância para podermos acompanhar mentalmente o foco luminoso, visualizando uma área maior num órgão ou mesmo num sistema do corpo físico. Então, vocês estão vendo? A casa, então, de 20 a 30 centímetros de distância. Mas isso vocês não se preocupem, porque quando for dada as doenças com as suas devidas receitas, é colocado lá, a 25 centímetros. Não há necessidade de fazer a projeção, essa projeção da cabeça, porque aí essa projeção é mesmo quando as pessoas, se nota que as pessoas estão muito nervosas, têm problema espiritual. Mas é tudo explicado ali na receita. E vocês vão lendo, olha, para tal doença, para tal coisa, a distância é essa, a distância é aquela outra. Então, trata-se de um trabalho mais técnico, um outro nível de conhecimento que pode ser aplicado também sobre males infantis, como processos brônquicos, quando existe também a problemática nervosa ativando os pequeninos pacientes. Nesse caso, a aplicação é feita com luz amarela sobre os brônquios a 30 centímetros e sobre os pulmões a 20 centímetros, uma seguida da outra, com as exposições de 10 segundos cada. A ideia central para a identificação de maior ou menor
distância na posição da lâmpada, estabelecendo-se assim parâmetros ideais para a sua utilização. Partiu da hipótese, gente, de que iniciando de uma distância de 30 centímetros, deveríamos ir diminuindo esse espaço até atingirmos um ponto onde o funcionamento da lâmpada iluminando a área provocasse uma resposta biológica mais rápida, atendendo dessa forma a necessidade do tratamento. Com isso, foi possível estabelecer um padrão vibratório básico de referência que posteriormente possibilitasse o uso do conhecimento e do bom senso no trabalho com as emissões do impulso elétrico. Assim, chegamos na distância de 10 centímetros, com a qual sempre conseguiremos obter, na grande maioria dos males físicos e orgânicos, melhores condições de aceleração e ativação dos processos relacionados com a fotoquímica do corpo físico. A lógica, a partir da base dos 10 centímetros, conduziu-nos depois para a ideia das áreas mais sutis, como o cérebro, o aparelho visual, etc., para a compatibilização da sensibilidade da área com a velocidade e o calor produzido pela luz e a eletricidade. Não foi difícil chegarmos rapidamente à conclusão de que em áreas de maior sensibilidade deveria ser usada uma onda luminosa mais difusa e menos calor. Assim, chegado ao raciocínio das distâncias 15, de 20 e 30 centímetros na projeção do binômio luz e calor. Está falando, gente, porque isso daqui tudo é o que se chegou diante de estudos, né, diante da parte espiritual também, os técnicos espirituais também davam o seu parecer, ensinaram, mostraram, e logicamente todas essas pessoas que estavam estudando a respeito inclusive o seu René, né, que estava na frente, muito foi estudado, muito foi focalizado, dito, falado, mostrado ali. Não 10 centímetros, 15 centímetros, 30 centímetros, né? Até chegaram a um consenso, chegaram a um resumo da qual que eles viram que estava, né? Estava certo, estava de acordo. Por isso vocês estão vendo quanto trabalho, quanto estudo, quanta dedicação que houve para chegarmos a esse estudo maravilhoso. Bom, agora vai ser explicado por quê? Porque se aplica a luz a 30 centímetros de distância. A emissão da luz nessa distância é realizada para que se possa abranger um espectro mais amplo dentro do organismo. Seria o mesmo que uma potência maior para que se consiga atingir com maior claridade o objetivo. Isto é, abrindo-se o foco luminoso, poderíamos divisar com maior clareza a área a ser trabalhada. Na mentalização, o próprio aplicador, se estiver realmente atento para o trabalho e mentalização, buscará naquele reflexo luminoso divisar o espaço a ser percorrido com a mente. Portanto, fica aqui um alerta para aqueles que fizerem esta aplicação especificamente. Ela cobrará
um esforço mental pleno do aplicador para que a projeção atinja o seu objetivo. A cor luz, projetada a 30 centímetros, visa atender aos espaços orgânicos ainda não totalmente formados, como de bebês e crianças pequenas, pontos muito sensibilizados na matéria, idosos em sofrimentos de longos tratamentos, pós-operatório, quando o processo está fora da visão natural, ainda os casos em que não se tem uma definição exata da área que se tentará atingir, como a parte interna do tórax e do abdômen. Então, às vezes está com problema no abdômen, mas não se sabe ainda aonde vai fixar aquela cor, aquela luz. Vocês estão vendo, gente? Quanta coisa que nós temos que prestar atenção, que estudar para levar avante. Mas não vamos desanimar. Vamos sempre ler, vamos sempre estar presente. Nossa, como é que é mesmo que estava falando outro dia? Deixa eu ver aquele problema de 20 centímetros, onde que deve ser aplicado? Por que que tem a aplicação dos 30? Torna a ler, torna a pensar nisso, porque essas coisas todas, né, foram colocadas no livro do René Nunes. Se vocês quiserem pegar o livro, ler ele inteirinho, estudar, né? Só procurar, que hoje em dia a coisa mais fácil do mundo, né? Compre. No instantinho está em casa o livro, não é como era antes, a gente tinha que ir na editora, ou mandar uma carta, ou por telefone. Demorava muito tempo, depois torna aí no correio, essas coisas todas. E hoje é tudo muito fácil, gente. Então é o compêndio científico da cromoterapia, onde o René Nunes ele fez uma compilação dos vários livros dele e resumiu tudo que era de mais importante. Aliás, era tudo importante, para falar a verdade, mas ele conseguiu amealhar muito assunto. E por isso que às vezes a gente pega um livrinho dele, né? Não fala tudo, fala alguma coisa. Já no outro, às vezes ele repete um determinado assunto e põe uma coisa nova. E assim, aí no final, quando ele estava muito doente, ele estava com enfisema pulmonar, ele com a sua esposa, lutaram, trabalharam em cima disso e nos deixou esse livro maravilhoso, né, que é o compêndio, onde fala tudo de uma maneira muito fácil, né, muito entendida. Só que nós temos que estar sempre lendo, sempre presentes, porque a gente esquece mesmo. E na hora da aplicação a gente também tem que fazer uma averiguação. Não é porque estudou que sabe que a cor é amarela para isso, a cor verde para aquilo, que vocês vão logo à luta. Primeiro, se preparem. Veja o que é que vocês vão fazer. Disso, depois de muito estudar, de ler bastante, de fazer teste em casa, né? Façam, né, com pessoas que queiram, né, ser um modelo ali. Vamos, deixa eu fazer isso para ver se está certo, deixa eu ver a distância, deixa eu ver como é que funciona, né? Ou se não tiver ninguém, faça, né? Faça de conta, como as crianças fazem. E treine para depois, na hora que vocês forem aplicar, não se encontre nada duvidoso, porque aí vai atrapalhar. Se o dentinho observar que aquela pessoa não está nada segura, ela não voltará. Fala, ó, ele não sabia nem o que ia fazer, eu vi que ele parou, eu vi que ele foi ler,
Não é assim também por aí. Então você tem que mostrar que aquilo que você vai fazer, você estudou e você está ciente. Para passar força para aquela pessoa que está ali. Passar segurança, principalmente segurança. Então, gente, nós continuaremos falando sobre aplicação porque há necessidade de saber exatamente por quê. Não é assim, já pegando a lâmpada e saindo por aí. Tudo entra, tudo tem uma condição, tudo tem um estudo, né? E tem as receitas, onde dirá a 20 centímetros de distância tal luz, a 10 centímetros, né? Ou se precisa de retirada com doação de energia, ou se precisa olhar os corpos, se estão no alinhamento. Tudo isso a gente vai ter nas receitas que nos vão ajudar bastante.